Olá, meu nome é Thales, professor de matemática, e nesta aula a gente vai falar sobre circunferência, sobre círculo e estudar também o contexto que vincula as partes, tanto de circunferência quanto de círculo. Então, vamos à aula. Vamos então falar sobre circunferência, mais especificamente falar sobre o comprimento da circunferência e também falar sobre o círculo, no contexto aí de área. E também a gente vai falar sobre o comprimento e área de suas partes, né? Tanto da circunferência quanto do círculo. Inicialmente, começando com circunferência. Quando a gente fala em comprimento da circunferência, existe um apontamento histórico de que, quando os matemáticos daquela época se propuseram a dividir o tamanho do comprimento da circunferência pelo diâmetro dela, acharam um número em particular. Este número é um número que a gente usa com bastante frequência em cálculos matemáticos e que demorou bastante tempo para se mostrar que esse número era irracional. Então, quando a gente faz essa divisão do comprimento da circunferência pelo diâmetro, em que o comprimento da circunferência eu vou chamar de C e o diâmetro de D, quando isso é feito, acha algo próximo de 3,14. Próximo porque a extensão aqui das casas decimais é infinita, uma vez que este número é irracional. E este número é conhecido da gente, né? A gente já vem estudando ele, que é o π. Então, a gente tem a seguinte condição de que, ao dividir o comprimento da circunferência pelo diâmetro, a gente acha π. Uma vez que o diâmetro é o dobro do raio, então a gente pode substituir aqui simplesmente D por 2R's. Então, substituindo aqui, a gente fica com C dividido por 2R's igual a π. Temos aí uma proporção, fazendo meio por extremos, a gente chega numa relação para o comprimento da circunferência, que é multiplicar o 2 por π e depois pelo raio R. Então, esta é a nossa fórmula para calcular o comprimento de uma circunferência. Okay? O π aqui ele pode ser aproximado, né? Normalmente as questões aproximam o π, como eu já coloquei aqui, para 3,14. Mas existem outras aproximações, né? Usa-se bastante o 3,1 ou simplesmente 3, que é a parte inteira, ou até mesmo com uma casa decimal a mais, né? 3,141. Então a gente vai agora usar desta fórmula para resolver alguns problemas que envolverem aí comprimento da circunferência. Já coloquei um aqui, um relativamente simples, né? Calcule o comprimento de uma circunferência que tem diâmetro, né, igual a 8 centímetros aí. Então, basta apenas a gente substituir. A gente vai usar a fórmula C igual a 2πr. Como o diâmetro é 8, então o raio é 4. Tem que ter essa relação, você tem que lembrar dessa relação, certo? A relação que foi posta aqui. Logo, a gente fica com 2 vezes π, que eu vou aproximar para 3,14 vezes 4. Ok? Então, 2 vezes 4 dá 8. Basta agora multiplicar 8 por 3,14. 8 vezes 4, 32. Sobe 3. 8 vezes 1, 8. Mais 3, 11. Vai 1. 8 vezes 3, 24. Com 1, 25. Duas casas, centímetros. Então, está aí a aproximação que a gente tem do contorno da circunferência, né? O comprimento da circunferência. 25,12 centímetros. Seria aí o comprimento desta circunferência, de 8 centímetros de diâmetro. Então, ok. As aplicações referentes ao comprimento de circunferência é deste modo. Com isso, agora a gente vai falar sobre o comprimento de uma de suas partes, né? Um pedaço da circunferência a gente acaba chamando de arco. Arco da circunferência. Então, o arco da circunferência seria
basicamente é assim. Ao escolhermos dois pontos de uma circunferência e traçando os segmentos de reta desses pontos ao centro, vou chamar de ponto A aqui, e vou traçar esse segmento de reta AO, onde O é a origem. Vou chamar aqui ponto B, e onde eu vou ter outro segmento OB. De A até B é chamado de arco da circunferência. Esta medida, eu vou destacar, é o nosso arco de circunferência. E a gente vai chamar de L, medida L, certo? Então, a gente tem o arco de circunferência com medida L. Uma vez tendo o arco, então, a gente tem aí o ângulo central. Vou ilustrar aqui pelo ângulo alfa. Então, todo arco, né, tem seu ângulo central. E a gente vai simplesmente usar uma relação aqui de regra de 3 para estabelecer uma fórmula que permita aí a gente calcular o comprimento de arco de uma circunferência. Então, por regra de 3, a gente tem o seguinte, olha só. Arco de circunferência. O comprimento total da circunferência é uma volta de 360 graus. E, portanto, eita, coloquei no lugar errado. É uma volta de 360 graus. E, portanto, quando você dá essa volta de 360 graus, você tem o comprimento da circunferência, que é 2πr. Então, eu tenho 2πr, né, o comprimento total da circunferência, porque eu calculei 360 graus, né, de acordo com o ângulo central. Agora, quando eu tiver um dado arco, ou seja, uma medida angular alfa, eu vou ter aí então um comprimento de arco L. Fazendo aqui meio por extremos, né, a gente tem a relação aí 2πr está para L, assim como 360 está para alfa. Fazendo aí meio por extremos, a gente fica com 360 L igual a 2πr alfa. Passando 360 dividindo, a gente chega em 2πr alfa por 360. Simplificando aqui por 2, a gente chega na fórmula, né? L é igual a πr alfa por 180. Então veja bem, aqui é a nossa fórmula para calcular o comprimento de arco de uma circunferência, certo? A gente vai utilizar essa fórmula e é necessário apenas que a gente conheça aí, vou colocar aqui fórmula, é necessário que a gente conheça apenas o valor do raio e o ângulo central, né? O ângulo central é alfa. Então a gente tem que L, que é o comprimento de arco, πr alfa por 180. Esta aí é a nossa fórmula que a gente vai usar a partir de agora para resolver problemas que envolvam aí comprimento de arco. Exemplo 2. Qual a medida do ângulo central de um arco de circunferência que mede 8π centímetros e de raio 2 centímetros? Então, olha só. Falamos sobre arco de circunferência e queremos o ângulo. Então, a gente vai naturalmente usar a fórmula, certo? Então, primeiro a gente quer o ângulo, a gente não sabe quanto é. As informações dadas é que o comprimento de arco L é 8π. E temos também que o raio é 2. Então, basta a gente substituir na fórmula para achar este ângulo. A fórmula é L igual a πr alfa por 180. Então, L é 8π igual a π vezes o raio, que é 2, vezes o ângulo, que é o que eu quero encontrar, dividido por 180. Por que eu não substituí o π, né? Neste caso, quando o comprimento, né, de arco, o comprimento de circunferência vier com π, então o ideal é que não se substitua. Porque quando a gente substituir na expressão, naturalmente vai se anular, né? Eu posso anular π deste lado com este π, e a minha expressão ficará mais simples. Eu vou fazer meio por extremos aqui, né? Fazer 8 vezes
180 e eu vou ficar com 2 alfa. Então eu terei 2 alfa igual a 8 vezes 180 seria aí 0,64, 6 mais 8, 14, 1440 graus, e portanto nosso alfa seria 1440 graus por 2, alfa é 720 graus. 720 graus corresponde a 2 voltas de circunferência. Então, esse arco aqui mediria 8π caso a gente contasse aí 2 voltas da circunferência, já que uma volta completa é 360 graus. Ok, próximo exercício. Uma curva numa linha férrea deve ser traçada em círculo. O raio que deve ser dado ao círculo para que os trilhos mudem 25 graus de direção numa distância de 40π metros é. Então olha só, dessa vez agora ele quer o raio e é dado aí 25 graus no círculo em que é mudada a direção. Ou seja, a gente está falando aí sobre comprimento de arco. Então vamos às informações. Que é o raio, alfa é 25, o comprimento do arco L é 40π, e a partir destas informações eu vou conseguir achar o raio. Então, na fórmula, L igual a π alfa R por 180. L trocando aí 40π igual a π alfa, que é 25, que é o ângulo, vezes o raio que a gente quer encontrar, por 180. Aqui eu posso anular π com π, e eu fico aqui, né, com 25R igual a 40 vezes 180, né? 4 vezes 18, 72, 1 zero do 40, 1 zero do 180, 7.200. R então será 7.200 por 25. R é igual a 7.200 é o mesmo que 100 multiplicado por 72, né? 100 dividido por 25 é 4, então basta a gente fazer 4 vezes 72. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 7, 8. 288 seria aí o raio, dando aí a letra E. O que eu usei aqui nessa divisão é raciocínio lógico, viu, gente? Vocês podem simplesmente dividir normal pelo método da chave, vocês vão encontrar isso aqui. Eu usei raciocínio lógico. Ok? Então tá aí, nosso conceito sobre circunferência a respeito de comprimento da circunferência e comprimento de arco é este. Então, duas formulazinhas, não são complicadas e as aplicações são sempre essas. Agora a gente vai falar sobre círculo, né? Primeiramente é a tratar da área do círculo. A área do círculo é dada pela fórmula πr², mas como é que se consegue esta fórmula, certo? Esta fórmula é conseguida através da divisão do círculo em partes iguais. Quanto mais eu divido o círculo em partes iguais e pego todas as partes de modo que forme um retângulo, mais vai se aproximar da área de um retângulo. Então é a partir da área do retângulo que a gente deduz essa fórmula aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar um vídeo aqui nos cards, é um vídeo curtinho, explicando como se originou essa fórmula. É bem interessante, certo? Então dê uma olhada para entender melhor. Aqui a gente vai aplicar o conceito. A área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Este é o conceito para se calcular a área do círculo. Então, exemplo 4. A medida do diâmetro de uma moeda de 5 centavos é de 22 milímetros. Qual é a área aproximada da face da moeda? Então, a face da moeda é um círculo, então a gente vai ter que usar a área do círculo, certo? A área do círculo, fórmula A πr². A área será então π, que é 3,14, a gente aproxima aqui, vezes o raio, dá o diâmetro de 22, né? Então o raio é 11 ao quadrado.
Logo, a nossa área será 3,14 vezes 11 ao quadrado é 121. Logo, a área será 3,14 vezes 121, certo? Fazendo o cálculo disso aqui, a gente acha 379,94, o que? Como se trata de áreas, milímetros quadrados. Então tá aí a área da face de uma moeda de 5 centavos, ok? A aplicação do conceito de área do círculo. Vamos então agora às partes do círculo, né? A primeira, a área do setor circular, né? O setor circular é justamente aquela região que a gente tem que fica ali compreendida entre o ângulo central, certo? A gente destaca o ângulo central, então essa região aqui é a região do setor. A mesma região lá que a gente destaca quem? O comprimento de arco. Então veja bem, definição aqui, né, mais detalhada, é a parte do círculo determinada por um ângulo central qualquer. Então, tendo um ângulo central, a gente vai ter uma parte do círculo e essa parte é chamada de setor circular. Então, seja AS, a área do setor, certo? Vai ser a medida do setor circular no meio da área do setor circular. Então, a gente vai deduzir uma fórmula através também da regra de 3, certo? Relacionando aqui a área do círculo com o ângulo central. Então, veja bem, a área do círculo é πr². Essa é a área do círculo. Quando? Quando é dado 360 graus. Então, o contorno inteiro aqui do círculo é πr². Agora, quando eu não dou esse 360, né, só uma parte, que no caso é alfa, eu vou ter aí então a área do setor, que eu estou chamando de AS. Meio por extremos, a gente fica então aqui com 360 AS igual a πr² alfa. E, portanto, a área do setor é πr² alfa por 360. Essa aqui é a nossa fórmula para se calcular a área de um setor circular. Então, vou anotar aqui, fórmula é a área do setor igual a πr² alfa por 360. E esta é a fórmula que a gente vai usar para resolver situações voltadas aí a setor circular, certo? Então, mais um exemplo para esta parte. Calcule a área do setor circular abaixo. Então, veja bem, nosso setor ele é de 30 graus, o ângulo central, e o raio é 8. Então, basta apenas usar a fórmula, né? A área do setor é... Substituindo, a gente fica então com πr² alfa por 360. Logo, 3,14 vezes o raio, que é 8 ao quadrado, vezes o alfa, que é 30, né? 30 graus por 360. Aqui eu vou usar das simplificações, certo? Eu vou simplificar 30 e 360 por 30. 30 por 30 é 1. 360 por 30 vai me dar aí 12, tá? 60 por 30, 12. Fica mais simples agora de resolver. Então, continuando, eu fico então com 3,14 vezes 64, porque é 8 ao quadrado, por 12. Ainda dá para simplificar ali o 64 e o 12 por 4. 64 por 4 vai me dar 16 e 12 por 4 me dá 3. Então fica mais simples agora para calcular as coisas, né? Então a área do setor será 3,14 vezes 16 por 3. Quando é feita essa divisão, a gente chega em 16,75. Não tem unidade de medida, né? Então a gente vai colocar aqui UA, unidade de área. Então 16,75 seria aí a área da região desse setor, cujo círculo tem raio medindo 8, certo? Precisamos também falar sobre a área da coroa circular, né? O que é a coroa circular? Coroa circular é a região compreendida entre duas circunferências concêntricas. Essa palavrinha significa de mesmo centro, de raios distintos. Então a gente tem aqui as duas circunferências que eu chamei de C1 e C2. O centro aqui comum, o raio de C1, que é a circunferência maior, chamei de Rzão, e o raio
da circunferência menor, que eu chamei de Rzinho. Então, sejam R e R as medidas dos raios do círculo C1 e C2, respectivamente. A área da coroa circular será. Então, veja bem, pensando matematicamente, em termos de área, a gente observa o seguinte, que da área total do primeiro círculo foi retirada, né? A gente está retirando essa parte aqui, ó, que está em branco. A gente está retirando o círculo menor. Então, veja bem, a área da coroa, vou chamar de AC, vou colocar um Czinho aqui também, é justamente a área do círculo 1 menos a área do círculo 2. E se eu fizer essa subtração, eu vou chegar numa relação, certo? De modo que eu consiga, então, calcular outras situações envolvendo coroa circular. Então, a área da coroa será a área do círculo 1, pela fórmula é πr² quadrado, né? A área do círculo, menos a área do círculo 2, que é πr² quadrado. Logo, temos que π aqui é um fator, né, que repete nos dois, posso colocar π em evidência. Fazendo isso, eu chego na minha fórmula. A fórmula para calcular a área da coroa é π, que multiplica a diferença dos quadrados dos raios. Então, eu vou anotar aqui, ó, fórmula é a área da coroa é igual a π, que multiplica r² quadrados menos rzinho quadrado. Então, eu vou usar desta fórmula para resolver situações aí que envolvam cálculo de coroas circulares. Então, aplicação: os diâmetros de duas circunferências concêntricas são 10 e 8. Calcule a área da coroa circular formada por elas. Então, é dado os raios, então não tem aí o que resolver, certo? Olha só. A área da coroa, pela fórmula πr² menos rzinho quadrado. A área da coroa é 3,14, que multiplica aí o r², que é 10, e o rzinho, que é 8. Desculpe, 10 e 8 não, né? São dados diâmetros, né? Então, o diâmetro aqui seria 5 menos... Diâmetro não, raio. Raio seria 5, o raio da outra seria 4. Então, a área da coroa será, então, 3,14, que multiplica aí 25, menos 16, né? 5 ao quadrado, 25, 4 ao quadrado, 16. 25 menos 16, 9. Então, a área da coroa seria aí 3,14 vezes 9, e isso será 9 vezes 4, 36, sobe 3, 9 vezes 1, 9, mais 3, 12, sobe 1, 9 vezes 3, 27, com 1, 28. Teríamos aí 28,26 centímetros quadrados a área dessa coroa formada por essas duas circunferências. Ok? Então, esta é a aula sobre circunferência e círculo e suas partes. No total aí está nos dando 5 formulazinhas, então é necessário que vocês entendam direito a aplicação para, assim, né, resolver exercícios vinculados a este conteúdo. Então, é isso e até uma próxima aula.